Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade a mais uma aula sobre tabela periódica. Bom, falamos das famílias, falamos dos períodos, das características de cada um dos grupos, daquela divisão entre metais e ametais. E aí disse para vocês que nessa aula faríamos agora uma aplicação desses conhecimentos de tabela periódica, que são as propriedades periódicas. Bom, para que serve isso? Vamos imaginar que você esteja num laboratório e que você precise saber o ponto de fusão de um determinado elemento, ou seja, a que temperatura ele derrete. Mas você não tem como fazer isso, você não tem como experimentar. Se você conhecer a propriedade periódica, você vai ter condição de pelo menos estimar esses valores, ou seja, as propriedades periódicas vão te ajudar a fazer comparações, a fazer algumas estimativas a respeito de algumas características. Eu listei aqui 6 propriedades, existem outras tantas, tá? Mas eu coloquei aquelas em que os exercícios mais trabalham e que nós mais utilizamos às vezes no nosso dia a dia, se for para a área técnica, tá? Bom, a primeira delas, raio atômico. Bom, o que é raio de uma circunferência, gente? É aquela medida entre o centro, o ponto central, e a finalzinho do diâmetro da circunferência, não é? O que deve ser raio de um átomo? A distância entre o núcleo e a sua última camada eletrônica, lá da eletrosfera. O que são esses retângulozinhos? Eu quero que vocês pensem, imaginem que cada um desses retângulos seja uma tabela periódica. E essas setinhas que eu representei aqui, o sentido delas representa sempre aumento. Então eu vou falar assim para vocês, ó. As setinhas na horizontal vão falar o que acontece quando a gente está analisando elementos de um mesmo período. As setinhas verticais representam o que a gente está verificando quando a gente analisa elementos de uma mesma família. Então, quando a gente faz aqui o raio atômico, eu vou falar assim para vocês, ó. Na tabela periódica, o raio atômico aumenta da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, quem são os maiores elementos? Os elementos que estão do lado esquerdo inferior. Então, por exemplo, você tem lá a família 1, tá lá, hidrogênio, lítio, sódio, potássio, aí tem vários elementos. Aí eu pergunto assim, entre esses 4, qual é o maior deles? Aí você vai falar, o potássio. Agora, entre o elemento que está aqui ó, no canto direito da tabela, na mesma linha do lítio, por exemplo, tá? Ou na mesma linha do sódio, que é o terceiro período que tem mais elementos, o elemento que está aqui, ó, na mesma linha, mesmo número de camadas, qual deles é maior? Aí você vai falar o sódio, porque no mesmo período vale a regra de aumento da direita para a esquerda, numa mesma família, de cima para baixo. Entende o que eu estou falando? Então isso é uma propriedade periódica que varia conforme varia o número atômico, conforme aumenta ou diminui o número atômico do elemento, tá certo? Densidade. A densidade na tabela periódica varia da seguinte maneira: aumenta das extremidades para o centro e de cima para baixo. Então, na tabela, quando a gente está falando aqui de propriedades periódicas, eu não estou falando da série dos lantanídeos e actinídeos, só estou falando daquele grupão lá de 118 elementos, tá? Alguns estão lá fora, os lantanídeos e actinídeos, a gente não trabalha as propriedades com eles. Mas entre esses elementos aqui, a gente fala assim, ó, que elemento de uma mesma família, a densidade aumenta conforme aumenta o número atômico. Então, de novo, ó, entre esses 4, qual é o mais denso? Ah, é o potássio, tá? Agora, na tabela toda, quais seriam os elementos mais densos? Aqueles que estão na parte central inferior, que seria o ósmio, o irídio, a platina, são elementos de alta densidade comparados aos demais, tá bom? Outra propriedade aqui, ó, ponto de fusão e ebulição. Gente, o que é fusão? A fusão é passagem do estado sólido para o estado líquido. O que é ebulição? Passagem do estado líquido para o gasoso. O que é ponto de fusão? A temperatura em que isso acontece. Então, como é que varia o ponto de fusão e o ponto de ebulição numa mesma família? Dá uma olhada que aqui tem umas setinhas diferentes. Ó. Nas famílias 1A e 2A, aumenta de baixo para cima. No restante da tabela, de cima para baixo. E no mesmo período, das extremidades para o centro. De novo, aqueles que são mais densos também precisam de mais calor para ferver. São os elementos na parte central inferior da tabela, tá bom? Agora vejam aqui, ó, eletronegatividade. Bom, o que é eletronegatividade? Capacidade natural que um átomo tem de receber elétrons.
de se tornar um íon negativo, um ânion. Eu disse que é uma capacidade natural de atrair elétrons. Dessa vez, em eletronegatividade, já que é uma capacidade natural de atrair, eu vou aqui, excluir os gases nobres. Porque gás nobre não recebe e nem doa elétron, você concorda? Já que a eletronegatividade é a capacidade natural de receber, o gás nobre não entra nisso, nessa comparação. Então, quem dos elementos da tabela periódica é o mais eletronegativo? Opa, pus essa setinha para esse lado aqui, é desse lado aqui, ó, para cima, gente, desculpa. Eletronegatividade, uma mesma família, aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita. Entre a tabela toda, o mais eletronegativo seria o flúor, que está lá na família 7 da tabela periódica. O mais eletronegativo, aquele que tem mais facilidade de puxar elétrons para ele. Então, por exemplo, se eu tenho ácidos halogenados, HCl, HBr, HF, HI, quem é o mais polar? É o HF, porque o flúor puxa mais hidrogênio para si, porque a eletronegatividade dele é maior, tá? Então, a eletronegatividade na tabela, na mesma família, de baixo para cima, nos mesmos períodos, da esquerda para a direita. E eletropositividade? Já que a eletronegatividade é a capacidade de receber, de se tornar ânion, a eletropositividade é a capacidade de atrair, de doar elétrons, de se tornar cátion, íon positivo. Eletropositivo é aquele que doa, eletronegativo é aquele que recebe. Entre os elementos todos da tabela, o mais eletropositivo é o frâncio. O frâncio, aliás, é um elemento radioativo que ele quase que não existe. Quando ele aparece, ele já doa tudo que ele tem, ele já desaparece. Então, eletropositividade, capacidade de doar. Eletronegatividade, capacidade de receber. E ambas são capacidades naturais, oriundas do elemento. Isso significa que, de novo, eu vou aqui excluir gás nobre, porque gás nobre não doa nem recebe. Então, essas duas propriedades, as outras todas anteriores, logicamente que eu posso comparar um gás nobre a um outro elemento, no raio, na densidade, nos pontos de fusão e ebulição. Agora, quando eu falo de eletropositividade ou eletronegatividade, exclui-se os gases nobres, porque essas são características naturais, que naturalmente tornam o íon negativo ou positivo, tá? E mais uma característica aqui, energia ou potencial de ionização. Bom, eu falo assim para vocês, olha, vamos imaginar que a gente está falando de um elemento da família 7, aqui o flúor, podia ser ele. O flúor é altamente, a eletronegatividade dele é alta, a capacidade que ele tem de puxar elétrons. Vamos imaginar que eu queira que ele doe um elétron. É natural para o flúor doar elétrons? Você vai falar, não, professora, você acabou de falar que pelo fato do flúor ter quantos elétrons mesmo na última camada? O flúor tem 7. Aquele que tem 5, 6 ou 7, ele é ametal, lembra disso? Que doa elétrons? Então, pelo fato dele ter 7, que é um ametal, ele tem capacidade de receber, ele não tem facilidade para doar. Mas vamos imaginar que eu faço um experimento lá e eu faça o flúor doar elétrons. Vai ser uma coisa natural? Não. Eu vou ter que meio que sacudir ele. Eu vou ter que colocar energia para ele soltar elétrons. Esta energia, que é externa, chama-se energia ou potencial de ionização. O que é isso? A energia envolvida para que um elemento químico libere elétrons. Eu digo que a energia de ionização ela vai aumentando para o lado direito da tabela, porque é à direita que estão os elementos mais o quê? Eletronegativos, que não têm capacidade de doar. Então, se eu quiser que esse grupo aqui do lado direito da tabela, que são os elementos das famílias 5, 6, 7, 8, ou 15, 16, 17, 18, se eu quiser que eles doem elétrons, eu vou ter que ativar. Essa energia chama-se energia de ionização. Veja que aqui eu estou incluindo o gás nobre. Por que aqui eu estou incluindo o gás nobre? Porque é uma energia envolvida de ativação, ou seja, externo. No laboratório o elemento é ativado, daí ele libera carga. Então o gás nobre pode ser porque não é alguma coisa que acontece de uma maneira natural, tá? Então aqui 6 propriedades periódicas importantes que a gente trabalha, por exemplo, assim, quer ver, ó?
Ah, eu preciso saber a densidade do magnésio. Eu sei que o magnésio está por aqui assim na tabela, ó. Mas eu não tenho como medir. Vamos imaginar que eu estivesse num laboratório e eu não tivesse meios para, ou nem tivesse um laboratório, mas eu tivesse um pedaço de magnésio e precisasse conhecer a densidade dele. Eu não sei, mas eu sei que o magnésio está nessa família aqui, ó. Bela Magnólia casou-se com o senhor Barão. Aí eu falo assim, eu não sei a densidade do magnésio, mas eu falo assim, mas eu sei a densidade do cálcio. Se eu sei a densidade de um elemento que está próximo, eu consigo estimar o valor. Você me diz, a densidade do magnésio é maior ou menor que a do cálcio? Você vai falar, é menor, porque numa mesma família a densidade aumenta de cima para baixo. Se o magnésio está acima, num período acima, ele tem densidade menor que o cálcio. Vamos imaginar que a densidade do cálcio, sei lá, seja 2, tá? Estou chutando. A do magnésio será menor que isso, não é isso, tá, gente? É mais. A do magnésio será menor que isso. Então, quando eu conheço a propriedade periódica, eu consigo estimar, consigo fazer comparações. Mesma coisa no ponto de fusão e ebulição, na capacidade de receber elétrons, de doar elétrons. Então, essas são as características principais. Existem algumas outras propriedades, mas as mais citadas, as que vocês mais vão utilizar são essas. Agora, no mesmo exercício, às vezes ele pede assim, ó. Alinhe os elementos da família 2 em ordem crescente de densidade. Aí você vai falar berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Alinhe os elementos da família 2 em ordem decrescente de raio atômico. Decrescente é do maior para o menor, aí você faz ao contrário, né? Rádio, bário, estrôncio, cálcio, magnésio, berílio. Então ele vai ficar brincando aí para você alinhar, para você comparar quem é mais denso, magnésio ou lítio. Aí você vai falar magnésio, porque ele está mais no centro. Quem tem o maior ponto de fusão? Magnésio ou estrôncio? Aí você vai falar magnésio, porque na família sobe, vai de baixo para cima. Então ele vai pedindo para você falar de uma mesma família coisas e comparar essas características. E assim vamos trabalhar nos exercícios. Tá bom, gente? Muito obrigada. Finalizamos a tabela, talvez até tenha mais alguma coisa para a gente falar, mas quando formos discutir na nossa aula os exercícios, pode ser que eu acrescente mais informações, tá? Mas daqui para frente precisa ter uma tabela periódica, um diagrama de Pauli, porque agora nós vamos aplicar tudo que nós conhecemos de tabela em ligações químicas. Ou seja, estudamos os elementos, agora nós vamos juntar elemento da família 1 com elemento da família 6. Elemento da família 2 com elemento da família 6. E vamos ver as ligações químicas. Algumas vocês já conhecem, as ligações dos compostos orgânicos do carbono, mas agora nós vamos conhecer ligações várias da tabela toda. Para isso, precisamos estudar um pouquinho essas características, tá bom? Muito obrigada, até a próxima, beijo!